noite, boa noite! Bem-vindos à quarta aula do curso Caminhos da Prosperidade. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a influência da ancestralidade no nosso dinheiro, da ancestralidade dos nossos antepassados e da nossa ancestralidade, né? Então, a nossa infância, como é que isso influencia a nossa vida. Bem-vinda, Polly. Boa noite. Hoje a gente vai dar continuidade, né, a tudo aquilo que a gente já falou nos dias anteriores. Queria saber de vocês conseguiram fazer as atividades que foram propostas, né? A primeira atividade, que era saber qual é o valor da sua hora ideal, o valor da sua hora hoje, como é que tá esses cálculos aí para vocês. Então, só para dar início, né, eu vou retomar um pouquinho que a gente viu nas aulas anteriores e já começo com o conteúdo de hoje, né? Então, na primeira aula a gente falou sobre as possibilidades. Nós falamos sobre qual que é a sua hora hoje, né? Então, as possibilidades. A gente olhou para o que a gente tem hoje, o que a gente conseguiu construir até hoje, né? Quanto vale a nossa hora hoje, tanto a hora que a gente gera, quanto a hora que a gente disponibiliza, né? Que a gente gasta. E aí, como será a prosperidade da forma como eu visualizo, né? Então, quanto eu vou ganhar, quanto eu preciso ganhar por hora, quanto eu preciso gerar de renda por hora para ter a prosperidade da forma como eu a vejo, né? E aí eu pedi para vocês fazerem Nossa, gente, eu começo a falar, começa a sair coisas. Aí eu pedi para vocês fazerem essas atividades para saber qual é esse valor da hora e pedi para vocês tomarem um banho de louro, mentalizando a prosperidade do louro, passando para o seu banho, passando para o seu corpo. Vocês conseguiram fazer? Muito bom. E a gente pediu também para que você encontrasse alguém para se inspirar, né? Que alguém que já vive essa realidade, já ganha esse valor por hora e que é uma pessoa que te inspira, né? Que te inspira confiança, que te inspira, que é uma pessoa verdadeira, é uma pessoa que faz coisas legais, né? E que usa o seu dinheiro adequadamente. Pessoal, vai colocando coraçãozinho aí para o Insta entregar a minha live. Bem-vinda, Rê. E mandando para as amigas. Eu acho que eu esqueci de chamar no grupo hoje. Eu esqueci de chamar no grupo. Deixa eu chamar já. Vamos lá. Aí na segunda aula a gente falou sobre mindset, né? A mentalidade da prosperidade. Nós falamos sobre os perfis comportamentais do dinheiro, né? Então, quer dizer, os comportamentais não, os perfis das pessoas dentro das finanças, né? Então, temos as pessoas carentes, os escassos, os egoístas e os abundantes. E aí, onde a gente está? Falamos sobre os medos da prosperidade e da escassez e os desejos da prosperidade e da escassez. E isso foi uma atividade bem legal que faz com que a gente veja exatamente algumas coisas que estão pegando no nosso carro. É claro que isso, gente, são clarezas que vai chegando dia a dia na vida da gente, né? Então, a gente faz algumas práticas, tem algumas clarezas, faz de novo a mesma prática, tem outras clarezas, faz outras práticas, tem outras clarezas, às vezes uma frase que alguém te diz, uma outra clareza, desde que você esteja atento a essa energia de prosperidade que você está buscando.
E ontem a gente falou sobre as armadilhas, né? Sobre os destruidores financeiros. Então, algumas armadilhas que a gente pode cair, como atitude de criança e não de adulto, prepotência, vaidade, buscar atalhos para ganhar dinheiro de forma fácil e não lícita, né? Não sair da zona de conforto. Algumas escolhas que a gente faz de gerar dinheiro, né? Se a gente escolhe que seja difícil gerar dinheiro ou que seja fácil gerar dinheiro. Falamos sobre a programação da mente, né? Da mente reptiliana, da mente límbica e do neocórtex. Falamos um pouco sobre a cultura. E hoje, e aí falamos bastante sobre os sabotadores mentais, que podem destruir a sua empatia, a sua capacidade de gerar renda. E por último, falamos um pouquinho sobre a cultura. E hoje a gente vai se aprofundar nesse tema da cultura, né? Que traz as crenças para nossa vida. Cadê você, aula de hoje? Meu Deus, perdi a aula. Achei. Então a gente vai falar um pouquinho sobre tudo isso da cultura, né? Como a gente quer se encaixar nas diversas tribos que pensam diferente da gente e como que a gente pode fazer para sair disso, já que somos seres sociais. Como que o dinheiro é visto no mundo e quais são as nossas crenças em relação ao dinheiro e como destruir isso, né? E quando eu falo de ancestralidade, estou falando do mundo todo, estou falando do nosso país, estou falando da nossa família, estou falando da gente também, né? A nossa primeira infância, a criança ferida que tem lá, o quanto isso afeta a nossa capacidade de gerar renda, de gerar dinheiro. Então, vamos dar início então ao conteúdo de hoje. Hoje a gente está ainda está na lua minguante, entrando na lua negra, que é o momento de eliminar. Então, hoje eu escolhi o dia de hoje para falar sobre crenças, para que a gente elimine algumas crenças da nossa vida. Crenças financeiras, crenças de geração, de renda. Deixa eu chamar o pessoal aqui, vamos ver o que acontece. Eu acho que o Insta tá entregando pouco. Então, vamos lá. Chamando as amigas, valeu. Então, começando o conteúdo de hoje, né, a gente vai falar um pouquinho do dinheiro no mundo. Recentemente, eu vi uma reportagem sobre uma cultura onde as mulheres, para que elas tenham direito a ter bens, elas precisam abrir mão de ser mulheres, né? Elas precisam assinar termos dizendo que elas não se casarão, né? E que elas não constituirão famílias. Elas têm que viver como homens, elas usam roupas de homens, elas são homens. Porque o dinheiro é uma energia que é disponibilizada apenas para os homens nessa cultura. Então, as mulheres que querem ter direito a movimentar dinheiro, a ter os seus bens, elas precisam se despir de sua feminilidade, né? E eu falei ontem para vocês sobre a lei a pesquisa do centésimo macaco, né? O que significa o centésimo macaco? Eu não lembro o país, Polly. Não lembro mesmo. Você não lembra? Mas eu vou achar e aí eu coloco no grupo para vocês, tá? Existe uma pesquisa que foi feita em algumas ilhas onde os macacos viviam e que eles não tinham
comunicação entre si. E aí os macacos de uma ilha começaram a lavar batatas que ganhavam dos pesquisadores na água salgada, no mar, né? E comer essas batatas. E esse costume foi se espalhando pela ilha. Não sabemos se porque a batata ficava mais gostosa salgadinha ou se ficava mais gostosa porque ela estava limpa da areia. Mas esse hábito foi se estendendo naquela ilha e, de repente, de uma hora para outra, os macacos das outras ilhas também estavam usando essa ferramenta de lavar as batatas. Então, ficou conhecida como a lei do 100º macaco, né? Que é quando uma quantidade de indivíduos começa... Boa noite, Savi, seja bem-vinda. Uma quantidade de indivíduos começa a fazer uma determinada coisa, isso é difundida mundialmente, né? Difundida para as outras comunidades de indivíduos. E isso acontece aqui também. Então, se no mundo eu tenho tanta... Bem-vinda, Daisy. Se eu tenho tantas mulheres sendo despida de sua feminilidade para poder utilizar o dinheiro num determinado país, num determinado contexto religioso, isso quer dizer que em algum momento isso afeta a humanidade toda, todas as mulheres, né? Então nós somos afetadas por isso também, porque desde nossos ancestrais as mulheres às mulheres foi dado o ato, né, a responsabilidade de cuidar da família, da alimentação e não do dinheiro. O dinheiro era uma coisa dos homens, né? Então as mulheres são afetadas ainda pela quantidade de indivíduos afetados por essa crença mundial. Obrigada, Savi. Eu gosto muito de falar com vocês e de compartilhar esses saberes. E aí a gente vê num mundo, né? Olhando para o mundo todo, toda essa egrégora de escassez, né? Que a gente tem, de guerras por causa de dinheiro, de guerras por causa das finanças, de guerras por causa de poder. Então, tudo isso é trazido para o nosso campo, né? Que é um campo mundial. E aí a gente vai chegando mais próximo. E aí a gente fala um pouco do nosso país. No nosso país, se aprendeu que precisava se gastar o dinheiro muito rápido, né? Quando a gente recebia o salário, precisava gastar todo o dinheiro muito rápido. Por quê? O dinheiro desvalorizava com muita frequência, né? Eu estava lá... na época de 80, por exemplo, eu ia ao mercado, qualquer horário que eu fosse ao mercado, estavam remarcando os preços. Então, se você recebia um dinheiro, quanto mais rápido você fosse ao mercado e comprasse, mais rendia o seu dinheiro. E isso também é uma egrégora que foi passando de geração para geração em muitos indivíduos, tá? Assim como as mulheres que têm que se despir de sua feminilidade para poder utilizar do dinheiro. Quiser me dar ele, pode dar, viu? E aí, a gente chega na nossa família. Como é o dinheiro para sua família? Como foi o dinheiro? Foi visto na sua família, né? Nos seus antepassados. E agora, como é visto por você? Na minha família, o dinheiro foi um problema, né? Se eu olho só para os meus antepassados de segunda geração, foi um problema muito sério. Eu não sei se vocês sabem, mas eu sou filha de pais separados. Meu pai foi embora de casa, eu era muito, muito novinha, eu tinha em torno de 5 para 6 anos. Então eu tenho mais contato com a família, com a minha mãe, que também não teve família. Minha mãe foi criada no orfanato, tá? Mas aí a gente entende um pouco dessa história financeira do lado da minha mãe. O que aconteceu para minha mãe ir parar no orfanato? Né? A minha avó materna, os meus bisavós maternos da parte da minha avó materna eram italianos, né, e imigrantes, e eles vieram para o Brasil e eles tinham determinadas posses, então eram todos de pele clara, olhos claros, né, cabelos claros, e tinham posses. E a minha avó foi uma rebelde. Ela se casou
ela se casou, eu não sei se foi um casamento, tá? Eu sei que ela teve filhos com um homem negro, que é o meu avô, e ela foi deserdada da família, por isso. E ela foi morar com ele, e eles tiveram 2 filhos, a minha mãe e o meu tio. E uma certa época, a minha avó provavelmente estava passando necessidade, e ela foi à casa da mãe dela, da minha bisavó, e pediu ajuda para cuidar das crianças. E a resposta da minha bisavó foi que ela já tinha as galinhas para criar e que ela não ia criar 2 negrinhos, porque o dinheiro dela não merecia ser entregue a 2 negrinhos, que a minha mãe é negra, meu tio também é negro. Então, olha só, essa egrégora que passou pela minha bisavó, pela minha avó, né, pela cabeça da minha avó, o que dinheiro representava para ela? O dinheiro destrói famílias, porque a minha mãe, tendo dinheiro, ela não pode ajudar os meus filhos. E aí, a minha mãe, né, que passou por isso, tem o que na mentalidade inconsciente, tá? Que o dinheiro é ruim, porque as pessoas que têm dinheiro não são capazes de ajudar as outras. E eu passei muitos anos da minha vida não tendo dinheiro, né? Sempre gerei muito dinheiro, sempre gerei dinheiro, nunca fiquei desempregada, enfim, mas eu sempre passei muito tempo da minha vida gastando mais dinheiro com os outros do que comigo. E hoje eu entendo por que é que eu gastava dinheiro com os outros e não comigo, né? Porque eu queria quebrar essa coisa de que o dinheiro não pode ajudar as outras pessoas, né? Só que aí o meu dinheiro só servia para ajudar as outras pessoas, não servia para me ajudar. E aí, quando eu começo a quebrar, a visualizar essa egrégora ancestral da minha família, eu começo a melhorar a minha vida financeira, né? Só que olha só, outra crença aí. Eu olhei para quem? Para minha mãe, que é quem conviveu comigo. Só que o meu pai também faz parte da minha ancestralidade, apesar de não ter convivido com a gente. E aí eu fiz um curso há 10 anos atrás, um curso que se chamava Saúde Financeira. Era um curso de finanças mesmo, né? Eles ensinavam investimentos, enfim, poupança, mas também ensinava a parte emocional da coisa. E numa das vivências que a gente fez, foi uma vivência de constelação familiar, ficou muito claro para mim que eu gerava dinheiro até um determinado ponto, e aí acontecia alguma coisa na minha vida que eu precisava gastar aquele dinheiro que eu tinha gerado. O meu carro quebrava, alguém ia internado e precisava de ajuda para pagar o hospital. Acontecia um acidente, alguma coisa na minha casa quebrava e eu precisava consertar, sabe? Coisas aconteciam para que aquele dinheiro sucumbisse ali. E nessa vivência que eu fiz, nesse curso, eu tive a clareza de que este valor que eu não conseguia ultrapassar dali, né? Que eu chegava ali, acontecia alguma coisa para eu voltar para baixo. Era o valor do salário do meu pai, que nem conviveu comigo. Por quê? Porque isso está impregnado no campo familiar. E isso é muito importante, gente. E aí a gente tem outras coisas para descobrir, né? Então, naquele momento eu descobri isso. E aí vai passando e tudo a gente vai conseguindo melhorar, mas sempre parece que tem mais alguma coisa. Não, é verdade, meu amor, é verdade mesmo. Porque o meu pai era ferroviário, né? Ferroviário aqui no estado de São Paulo. E ele era muito reconhecido, muito bem pago por isso, né? Era um trabalho muito bom na época em que ele estava lá. Então ele ganhava muito bem. Então, quando eu chegava no patamar dele, né? Porque eu sou funcionária pública, mas eu sou da área da educação, e a área da educação paga menos do que a área ferroviária, tá? E aí, quando eu ia acumulando dinheiro, quando eu chegava no patamar que ele estava, que era o meu pai que estava, eu não podia crescer mais que ele, porque existe a lei da hierarquia. Então, se eu não tomo consciência disso, eu continuo repetindo as coisas, repetindo, tá? E aí eu chegava ali e acontecia de quebrar meu carro, de quebrar minha geladeira, enfim.
E aí eu só tive clareza nessa época que era o salário do meu pai. Antes eu não tinha essa clareza, porque eu nem sabia quanto meu pai ganhava, né? Eu fui pesquisar. E aí, ainda hoje, a gente vai descobrindo coisas que podem melhorar a nossa relação com o dinheiro. Hoje, eu tive uma clareza gigantesca, né? Hoje, eu estava assistindo a live da Polly, um pouquinho antes dessa, e aí ela estava falando sobre relacionamentos. E ela falou que às vezes a gente faz um pacto com durante o casamento, que é um pacto claro e visível e todo mundo faz, que é eu vou ficar com você, vou viver com você na alegria e na tristeza, na riqueza e na pobreza. É um pacto, é um selo que a gente faz com a pessoa com quem você se casa. Que se ela for pobre, você será pobre também. E tá tudo certo. Porque você, teoricamente, vai conviver com ela. Então, vocês vão enriquecer juntos ou empobrecer juntos. Mas quando você... E isso mesmo, você tava lá, né, Savi? O meteoro. Por quê? Mas quando você se separa dessa pessoa, aquele pacto continua. Porque você fez um pacto diante de Deus e da igreja e de todo mundo que estava ali presente. E por que eu falei que caiu um meteoro na minha cabeça ali? Porque além do pacto que eu fiz na hora que eu estava assinando o meu casamento com ele, a gente fez um brasão. E nesse brasão, eram quatro coisas, né? Lealdade, honra, amor e fidelidade. Eu não lembro mais, não lembro certinho, mas um deles era lealdade. Lealdade a tudo que a gente tivesse prometido. Um dos símbolos que eu tinha no brasão. Então, e eu nunca desfiz, nós não desfizemos esse brasão, a gente desfez o casamento legalmente, a gente foi lá, divorciou, sem briga, sem nada, mas é um pacto bem sinistro. Mas a gente nunca desfez esse brasão. A gente desfez o casamento, fez o papel lá, desfez o casamento, né? Fez o divórcio no papel, tudo bonitinho. E pra mim tava tudo certo, porque não tinha nenhuma ligação, não tenho filhos com ele. A gente fez a separação de bens, nunca brigou, nunca nada. Mas eu ainda não desfiz esse negócio. E eu fiquei muito... caiu mesmo o meteoro. Eu falei, puxa vida, olha só, na onde que eu tô me amarrando, né? Tipo, eu já cresci em várias coisas, eu destruí várias crenças, fiz 1 milhão de vivências. E ainda acho hoje, né? 10 anos depois de estar aqui na bruxaria, fazendo um monte de coisas e coisas e coisas, você descobre que ficou alguma coisa para trás. Então sempre tem, é sempre bom olhar, é sempre bom voltar e retornar. Na verdade, Savi, não era só uma mulher apaixonada que fazia as coisas, né? Nós éramos 2 apaixonados. Nós construímos um brasão de família, porque a gente tinha vontade de montar um clã, né? Era uma coisa bem... Ô Vanderlei, põe pra mim o computador na carga, na tomada, por favor. Era uma coisa... Obrigada. Era uma coisa bem leal mesmo. A gente queria montar um brasão, um clã, né? Como se fosse lá na antiguidade um império. Essa era a nossa ideia quando a gente se casou. E aí a gente fez esse brasão e ele ficava pendurado na sala da minha casa quando a gente morava junto. E eu lembro que quando a gente se separou, foi uma das coisas que os dois queriam. Né? Porque a gente separou os bens tudo direitinho no papel e foi uma das coisas que os dois queriam, porque era um brasão muito bonito, feito em couro, sei lá, era uma coisa bem, bem, bem legal. E a gente achava chique, né? Mas aí o casamento se encerrou e o clã ficou. E aí a hora que bem celta mesmo, a Polly. E a hora que a Polly falou, eu falei, puxa, aquele brasão deve estar pendurado na sala dele até hoje, né? Então... Era muito bonito, a gente fez os desenhos, enfim. E um dos lemas do brasão era lealdade em todas as horas. Por isso que eu falei, caiu um meteoro na minha cabeça agora. Né? Então, vamos lá conversar com ele sobre isso, ou sei lá, desmanchar energeticamente isso, não sei como fazer ainda, porque caiu o meteoro, mas eu ainda tô acordando da vida.
Mas a constelação familiar também traz bastante dessas coisas pra gente. Então, eu fiz um exercício lá em 2010 que era de colocar a minha vida financeira numa linha do tempo. E depois colocar a vida financeira da minha família, né, da minha mãe e do meu pai, numa linha do tempo. E fazer as comparações. E perceber os graus de repetição que acontecia na vida da minha mãe e na minha vida. Né? E aí foi neste exercício que eu descobri o salário do meu pai. Né? E aí eu acho que é importante... Obrigada, Polly. Eu acho que é importante vocês fazerem esse exercício. Vocês querem que eu dê um tempinho para vocês fazerem agora? Porque assim a gente já troca? Ou vocês fazem depois? É um exercício bem simples. Você vai pegar uma folha de papel, colocar uma linha do tempo e colocar os seus marcos financeiros, positivos e negativos. Então, a primeira vez que você ganhou dinheiro, a primeira vez que você se sentiu próspera, não precisa ser dinheiro necessariamente, tá? A primeira vez que você perdeu dinheiro, que você gastou e achou que tinha gastado dinheiro à toa. Agora? Então vamos lá. 5 minutinhos para vocês escreverem aí. Faz uma linha, uma linha, coloca os marcos da sua linha. Então, primeira vez que você ganhou dinheiro, você tinha 5 anos, você ganhou dinheiro da sua avó. Que você lembre, tá, gente? Não precisa lembrar tudo. E depois façam outras vezes, porque cada vez que você faz, traz uma clareza diferente, tá? Eu fiz há 10 anos atrás e agora, nessa semana, já fiz 2 vezes e as 2 vezes deram coisas diferentes. A Polly fez agora de pouco, tá? Ela participou do Círculo de Mulheres Prósperas e a gente fez esse exercício. Ela acabou de fazer agora de pouco e tá já achando coisas novas. Então, vocês estão me ouvindo, gente? O fone deu uma gritada aqui no meu ouvido. Tá tudo bem aí? Com o áudio? Eu fiz 2 vezes essa semana e as 2 vezes apareceram coisas diferentes, mas é muito legal. Então faz aí 5 minutinhos pra vocês fazerem. Bem-vindo, Neida! Que bom te ter aqui de novo. Ô, Neida, eu propus um exercício para as meninas agora, que é fazer uma linha do tempo das suas finanças. Então, você faz uma linha aí no papel e aí coloca no papel os marcos financeiros da sua vida, sejam eles positivos ou negativos. Então, quando você ganhou o primeiro dinheiro, né? A primeira vez que você ganhou um presente que você se sentiu super próspera, a primeira vez que você perdeu alguma coisa e se sentiu mal financeiramente, a primeira vez que você gastou dinheiro à toa, né? Comprou alguma coisa que não serviu para nada. E os marcos financeiros da sua vida adulta mesmo. Quando teve aumento de salário, quando você ficou desempregada, enfim, esse tipo de coisa. Tá bom? Eu tô esperando vocês fazerem 5 minutinhos. Bem-vinda, Elaine. Elaine, eu acabei de propor para as meninas uma atividade. Se você quiser fazer, eu tô dando 5 minutinhos para fazer. Né? A gente tá falando sobre prosperidade aqui. E aí a ideia é que você faça os marcos financeiros da sua vida, positivos e negativos, desde criança até hoje. Quando que você ganhou muito dinheiro, quando que você perdeu muito dinheiro, quando você mudou de emprego, quando você teve um aumento salarial, quando você teve uma queda salarial, quando você ganhou seu primeiro doce, seu primeiro brinquedo que te fez se sentir próspera, esse tipo de coisa, tá? Enquanto vocês vão pensando aí, eu vou continuar falando, posso? Brincadeira, gente, pode fazer. É que eu não sou a mulher das músicas. Vou colocar uma musiquinha aqui. Vou colocar uma música inspirada na Polly. Vamos ver se vocês escutam. Preste atenção nessa história aí, que ela é real. O João e a Maria trabalham. Meninos, sinalizem pra mim a hora que vocês terminarem, tá? Que aí fica mais fácil, se vocês terminarem antes dos 5 minutos.
Dá pra ouvir? Não tem problema que não lembra exatamente a idade, mas é só para você ter alguns marcos na sua vida. Então, ter dinheiro no final de semana, quando tinha mais ou menos 6 anos, por exemplo, né? Então, algumas coisas que te fazem lembrar das finanças. É pra gente ter uma noção da nossa, das repetições na nossa vida. Muito bom, Neida. Eu também, na minha infância, eu só me lembro de coisas que me traziam muita felicidade, assim. E aí, na vida adulta é que começou a aparecer os marcos mais negativos. Apesar da minha infância ter sido muito, vamos dizer assim, escassa, né? Porque meu pai foi embora de casa e a minha mãe teve que cuidar de tudo sozinha, então acabou sendo escassa financeiramente. Mas mesmo assim, todos os marcos que eu tenho são bons, positivos lá. Bom, vamos lá. Polly terminou, Elaine terminou. Deu para terminar, Neida? Então, agora a segunda parte da atividade é fazer a mesma coisa, mas com os marcos financeiros dos seus pais. O que você lembra, claro, você não vai ter todos os marcos financeiros, mas o que aconteceu de mais importante financeiramente na vida dos seus pais? De crescimento financeiro ou de decrescimento financeiro? Quando você era criança, quando você era adulta, ou que eles contam de antes de você nascer, né? Então, quais são os marcos financeiros que tem aí? E aí, mais 2 minutos, tá? Porque aí dos pais a gente não lembra tanto, fica mais curtinho.
Meninas, deu tempo? Vamos lá? Deixa eu ver, a Neida colocou aqui. Dos meus pais não lembro muito, porque eu era muito pequena. Meus pais se separaram e eu sou pernambucana, minha mãe veio para cá. Ótimo. Ótimo, perfeito. Quando você, o aumento de R$100 que fez uma diferença aí é um marco bem bom mesmo. Ô Neida, não tem problema que a gente não lembre tudo, né? Eu tava contando aqui, mas acho que você entrou depois. Eu fiz essa atividade há 10 anos atrás, quando eu conheci a bruxaria. E eu tava num buraco financeiro. E aí, foi nessa época que eu descobri que o que acontecia com a minha vida, né? Eu começava a crescer financeiramente, chegava num patamar e acontecia alguma coisa e eu precisava gastar o dinheiro. Aí eu chegava lá de novo, acontecia alguma coisa e eu tinha que gastar o dinheiro. Geralmente, quebrava o meu carro. Teve uma vez que uma amiga foi internada, precisou de gente para ajudar a pagar o hospital. Eu fui assaltada, sabe? Algumas coisas que aconteciam assim, e sempre daquele patamar para baixo. E aí, quando eu fiz essa atividade, eu tive clareza que eu só chegava nesse patamar que era o salário do meu pai. O salário do meu pai, e aí eu caía de novo, porque eu não poderia inconscientemente ultrapassar o salário do meu pai, porque dentro da minha egrégora familiar, né, da constelação familiar, eu não podia ultrapassar ele, porque ele é maior que eu, tá? Então, e a gente respeita isso inconscientemente, que é uma das leis da constelação sistêmica. E eu não conhecia, né, esse salário do meu pai. Eu não convivi com meu pai. Meu pai foi embora de casa, eu era muito pequena, eu tinha 5 para 6 anos. E a minha mãe, eu já tinha feito várias coisas, né? Várias técnicas financeiras com relação à minha mãe. Eu nunca tinha feito com relação ao meu pai. E aí, nesse dia, eu não sei porquê, eu tive essa clareza. E aí eu fui pesquisar e era exatamente o valor do meu pai. Quando eu chegava na minha conta, aquele valor, acontecia uma droga na minha vida para eu gastar aquele dinheiro. A Elaine estava refletindo sobre isso na vida, né? Então, hoje à tarde eu estava fazendo um círculo de mulheres e aí das meninas que estavam aqui, algumas tiveram uma clareza muito grande, né? Assim, tipo, que o pai dava valor, que o pai não dava valor para as coisas boas que ele tinha na vida. E aí hoje ela também não dá valor para as coisas boas. Ela deseja, ela cobra migalhas por coisas muito valiosas, né? Então, o pai tinha um bem muito grande, mas não usufruía daquilo bem pouco. E aí ela faz a mesma coisa, ela tem bens muito grandes e usufrui de forma tipo, desvalorizar tudo aquilo que ela tem, né? Então, uma clareza. Outra clareza que a gente pode ter é a repetição, né? A minha mãe, por exemplo, acreditava, né? Esse é um exemplo, tá? Não é a minha vida. A minha mãe acreditava que ela só poderia enriquecer se ela se separasse do meu pai, porque o meu pai bebia muito e gastava todo o dinheiro. E aí, realmente, isso aconteceu na vida, né? Ela viveu a vida inteira mantendo ali, né? E aí, quando meu pai morreu, aí minha mãe catou esse dinheiro que era o meu pai que ganhava, que era o mesmo dinheiro, e fez isso prosperar. E aí, de repente, eu fico achando que eu só vou prosperar quando eu tiver quando eu for solteira, enquanto eu não for casada, eu não vou conseguir prosperar, né? Então, dando um exemplo. E aí isso é um ciclo de repetição que acontece, porque a gente aceita a hierarquia e a gente fica repetindo isso pra gente não sair daquele pertencimento daquela família. Se eu também sei fazer constelação familiar, eu já fui constelada. Eu estudei um pouco sobre constelação, mas eu não faço constelação, tá? Eu só uso as bases da constelação para ensinar outras coisas. Eu não faço a constelação, não constelo ninguém, por enquanto. Mas eu uso as bases da constelação para fazer alguns outros trabalhos dentro da bruxaria. E um deles é a parte financeira. A parte financeira está muito ligada à constelação sistêmica, né, que a gente fala.
E aí, alguém teve alguma clareza olhando para a sua linha do tempo e a dos seus pais? Tem alguma semelhança, alguma coisa que se repete, que vocês conseguiram perceber? Que o pai ganha e depois perde tudo, e aí você também ganha e perde tudo. Que o pai ou a mãe consegue se manter muito bem com pouco, e aí quando ganha muito acontece alguma coisa. O que vocês conseguem visualizar de repetição aí nas duas linhas do tempo? Na sua e na dos seus pais. Ah lá, pode. Meu pai sempre endividado. E aí você repete esse padrão. É isso, Polly? E ciclos de prosperidade e escassez, né? Ganha muito dinheiro e perde todo o dinheiro. Ganha muito dinheiro e perde todo o dinheiro. É isso? Bem-vinda, Deb. Isso é um ciclo de escassez e prosperidade, Polly? E aí você repete isso na sua vida? E você, Elaine, o que é que você conseguiu perceber aí olhando para sua linha do tempo e para a linha do tempo dos seus pais? Oneida, vocês conseguiram? A sua mãe só prosperou depois de se separar. E você só prospera solteira. E aí fica procurando alguém. E aí não dá certo, né, Polly? Quando a gente consegue alguém, parece que as finanças vai pro buraco. Repetição. Hoje mesmo está cancelado. Muito bem. Seu pai detinha o dinheiro da família, Elaine, e aí ele comanda. Então as mulheres não podem comandar, é isso? A minha mãe sempre conseguiu se manter com o que ela tem. Então eu acho que a minha base hoje, eu acho que sim, mantém, graças a Deus, eu ganho. O meu pai, eu não consigo porque ele é garçom e ele faleceu, ótimo. E você, como é que é a sua vida financeira? Você ganha o suficiente para você se manter igual a sua mãe? É isso, Oneida? Muitas reflexões aqui, Elaine. Então, Elaine, você chegou depois que eu tinha falado um pouco da parte do feminino, né? Dinheiro para as mulheres, existe um estudo, né, que se chama o estudo do centésimo macaco, o centésimo indivíduo, que é um estudo que fala dos macaquinhos que viviam em ilhas separadas, e os cientistas passavam lá e davam batata doce para eles comerem, e eles comiam aquilo. E aí um dia uma macaquinha começa a lavar essa batata na água do mar antes de comer. E aí ela gosta disso, né? Não sei se por causa do sal, porque a batata estava limpa. E ela começa a divulgar isso na sua comunidade. E aí todos os indivíduos começam a fazer a mesma coisa. De repente, um belo dia, nas outras comunidades que não têm contato com esse, os macacos começam a fazer a mesma coisa, né? E a gente chama isso de egrégora, né? Talvez tenha um outro nome, mas a gente aqui que mexe com a parte energética, a gente fala de egrégora. Então é uma egrégora que se espalhou, né? Porque todo mundo aqui fazia e sabia que era bom, e aí vai se espalhando, e aí a comunidade mundial acaba recebendo um download universal daquele saber. E a gente tem que as mulheres foram muito reprimidas, mundialmente falando, em relação ao dinheiro, tá? Então a gente tem uma dificuldade maior de lidar com o dinheiro por conta disso. Não é claro que existem as exceções, existem mulheres empreendedoras que ganham muito dinheiro, enfim, mas a gente, historicamente, tem dificuldade com isso, né? As nossas roupas foram feitas sem bolso, pra gente não carregar dinheiro, porque dinheiro não carrega na bolsa, carrega no bolso próximo ao corpo. Na bolsa a gente carrega comida, fralda, chupeta, coisa de criança, né? Outras coisas, mas não dinheiro. A gente carrega, mas não foi feita para isso, né? Até 1962, que faz muito pouco tempo, as mulheres nem CPF tinham. Elas precisavam de um homem que gerisse esse dinheiro, né? E uma outra coisa que é importante a gente ressaltar aqui é que a gente até hoje ressalta alguns padrões que provam que a mulher é incapaz, né? Por exemplo, o casamento na igreja.
Bem-vinda, Cíntia. O casamento na igreja. Como é feito esse casamento na igreja? Ele é feito de forma que o meu pai, que é meu tutor, meu dono, né? Porque antigamente as mulheres não tinham CPF, então elas não eram pessoas, elas eram objetos de um homem. Então, o meu pai, que é o meu dono, vai até o altar e me entrega para o meu próximo dono, que é o meu marido. E até hoje a gente repete esse ritual inconscientemente. É claro que a gente não sabe o que é isso, né? Então, o CPF da sua mãe era o mesmo do seu pai. Oneida, isso mesmo. A minha avó colocava o dinheiro dela nos seios. A minha internet está travando. Tá, o meu pai é que controlava todo o dinheiro da família. Então, é mais ou menos isso. Aí a gente trouxe toda essa história, né? Agora eu contei bem rapidinho, mas aí depois, se eu deixo umas 2 horas essa live aqui ainda no perfil, aí se você quiser assistir o comecinho, eu falo com mais calma sobre tudo isso. Né? Então a gente fala, e aí a gente continua repetindo esses padrões, né? Que a mulher não é ninguém, a mulher, ela só é a mulher, só é uma coisa quando ela tem um tutor, um dono, uma pessoa que vai ser responsável por ela. Então hoje a gente tem poder da palavra para isso e a gente muda conscientemente essa egrégora, né? Porque as egrégoras, elas são formadas pelos cérebros mais antigos, né? O cérebro reptiliano, que é aquele do bater ou correr, o cérebro límbico, que são das emoções, e aí agora a gente tem um cérebro novo na humanidade, que é o neocórtex, só que ele está em desenvolvimento ainda, então a gente fica o tempo todo desenvolvendo eles. Então a gente traz clareza para que a gente desenvolva e espalhe essa notícia para todo mundo, para que a gente chegue no 100º macaco, né? É uma metáfora o 100º, né? Mas que chegue numa quantidade de indivíduos que isso se torne universal, tá? Essa é a ideia que a gente trabalha aqui, querendo divulgar a bruxaria, as energias, a mentalidade feminina, enfim, esse tipo de coisa. Tá? Então aí agora a gente terminou esse exercício e a ideia desse exercício era trazer mesmo uma clareza para vocês de que a gente repete padrões, tá? Então eu não sei, a Polly conseguiu achar aí o padrão do pai, né, que é o endividado, e ela mesmo recebendo muito dinheiro fica endividada. A mãe que só consegue prosperar quando tá solteira, quando se separa do pai, e ela só consegue prosperar quando tá solteira. Outra pessoa à tarde lá descobriu que ela dá pouco valor para o que ela tem. Aí agora a gente tem alguns outros padrões, né? Eu descobri que eu não conseguia passar do patamar do meu pai. Meu pai ganhava um tanto, eu chegava lá e acontecia alguma coisa que eu tinha gastado dinheiro. Ou era assaltado, ou tinha que consertar o carro, ou acontecia uma tragédia, enfim, várias outras coisas. Então, eu também vivencio isso o tempo todo, né? E a gente tá o tempo todo trazendo clareza e consciência. E é legal fazer essa atividade outras vezes, porque cada vez que você fizer, você vai lembrar de outros marcos que você não lembrou agora, e aí você consegue ver alguma semelhança. E para que serve a gente ver isso? Agora eu já sei que eu repito o padrão dos meus pais e eu vou continuar repetindo? Não, agora a gente vai honrar os nossos pais, os nossos antepassados, os nossos ancestrais, e vai agradecer por eles terem nos ensinado a viver dessa forma e dizer para eles que essa é a vida que eles tinham e que agora a gente já tem clareza e a gente é adulto, a gente não precisa mais de tutores, a gente precisa tomar posse da nossa vida de adulto e montar a nossa história como a gente deseja, tá? E como é que a gente pode fazer isso? Uma das formas, né? Existem diversas formas. A que eu gosto você se coloca de pé e visualiza o seu pai e a sua mãe atrás de você. Atrás do seu pai, o pai e a mãe dele. Atrás da sua mãe, o pai e a mãe dela. E assim sucessivamente até umas 4 gerações para trás. E aí você vai se ver à frente de uma pirâmide de pessoas. E são muitas pessoas. E aí você vira de costas, né? Faz um movimento com o corpo, levanta, vê todas essas pessoas, vira de costas, olha para elas. Olha quantas histórias tem ali, né? Quantas guerras eles lutaram, quantos amores eles viveram, quantos sacrifícios eles fizeram para que os filhos vivessem, quantos gozos eles tiveram na vida financeira, quantas dificuldades eles passaram, e tudo que eles trouxeram, essa sabedoria que vem através da
consciência celular para você, agradece por toda essa sabedoria e fala, que bom que vocês me trouxeram até aqui, que bom que vocês me deram a vida. Então, a partir de hoje, eu tomo posse da minha vida enquanto adulta e faço da minha vida uma história melhor para honrar a história de todos vocês. Tá? Então, faz isso com reverência, reverencia essas pessoas, agradece a força e a egrégora que eles trazem para você todos os dias, continua seguindo com eles, mas segue a sua vida e para de repetir a vida deles. Porque a vida deles é a vida deles, não é a sua, né? É simplesmente o que você aprendeu. Você aprende coisas com eles para que você cresça em outras coisas e possa ensinar coisas diferentes para os seus filhos. Essa é a ideia da constelação familiar. E por último, né, o último tópico da nossa aula de hoje é a ancestralidade que vem de dentro de mim, né? Então eu falei um pouco da ancestralidade mundial, falei do Brasil, né? Então, essa coisa de remarcar preço toda hora, né? Que aconteceu lá na época que a inflação era horrorosa e inflacionava todo dia, então fazia com que a gente gastasse todo o nosso dinheiro rapidamente, porque na hora que a gente recebia o salário, ele tinha um valor de compra. Ele tinha um poder de compra. Se você demorasse 3 horas para ir no mercado, tudo já tinha sido remarcado e o poder de compra já tinha caído. Então a gente não gastava aos poucos, a gente pegava o salário inteiro e ia no mercado fazia aquela compra do mês. E isso não foi um indivíduo, nem foi 2, nem foi 3, foram todos os brasileiros praticamente, né? Então passamos do 100º macaco e todo mundo tomou essa egrégora para si. E até hoje, nos dias de hoje, que não temos mais essa inflação horrorosa do jeito que era, a gente ainda vai e faz a compra do mês, né? E o ideal seria ir uma vez por semana ao mercado e comprar só o que você vai usar naquela semana e não ficar estocando coisas, né? E aí, quando a gente chegar lá na parte financeira, na parte prática das finanças, a gente vai ver isso, que quando você compra para estocar, você está estocando o produto enquanto o supermercado está estocando o seu dinheiro, e o dinheiro rende e o produto não, né? Então o ideal é que a gente compre aos poucos as coisas, mas a gente ainda usa essa egrégora que vem ancestralmente aqui do Brasil, porque a gente precisava fazer isso para não perder poder de compra com o nosso dinheiro, tá? Então a gente falou do mundo, falou do Brasil, falou das mulheres, e agora a gente vai falar da gente, de dentro da gente, da criança interior, né? A criança que tem dentro da gente são, na verdade, várias crianças, e a gente pode ter algumas delas em cada área da vida, tá? Então a gente tem uma coisa importante, a criança é um arquétipo mundial, em qualquer lugar, qualquer país, em qualquer planeta, né, qualquer país do mundo, você fala criança, todo mundo sabe o que é. Criança é uma jornada que todo mundo passa, né? Então é uma jornada de vida das pessoas. As religiões adotam esse arquétipo da criança para o crescimento, né? Então, se você olhar na Wicca, por exemplo, a gente tem um menino Deus que nasce lá no inverno, no solstício de inverno, e vai crescendo durante os meses do ano, né? E ele vai crescendo e o poder vai crescendo, e ele chega no auge dele no solstício de verão, que é o Deus Sol. No cristianismo, a gente tem o menino Jesus, que nasce, cresce e começa a ensinar os mais velhos dentro das sinagogas, né? E uma jornada de crescimento, porque ele cresceu numa família pobre, mas mesmo assim ele conseguiu atingir a grande sabedoria. Aí, em todas as religiões de um único Deus, geralmente tem uma criança também. Tá? Por quê? Porque é um arquétipo mundial. E todo mundo sabe o que é uma criança. Todo mundo sabe que é a jornada de crescimento de uma criança, né? E a gente, inclusive, sabe a jornada de crescimento da nossa criança. A gente sabe quem é a criança, a gente tem foto da criança, a gente tem recordação da criança, a gente tem a criança dentro da gente. E todas as vivências dela continuam dentro de nós, até hoje. Né? A criança existiu, ela tá lá nas fotos, nas memórias, mas as vivências dela, os sentimentos dela continuam dentro da gente. E aí a gente tem alguns tipos de criança, né, que ficam dentro de um adulto. Uma criança natural, que todo mundo tem. Uma criança ferida, né, que todo mundo tem em alguma área. Uma criança exilada, que é uma criança abandonada, que é uma criança que pede atenção,
que se sentiu rejeitada em algum momento. Uma criança adaptada, seja ela resiliente ou seja ela rebelde, tá? Então tem 2 tipos de criança adaptada. Então a criança natural é a criança que a gente viveu, que a gente cresceu, que cresceu, que amadureceu, que virou nós adultos. A criança ferida é aquela criança que não teve as suas necessidades básicas atendidas, né? E quais são as necessidades básicas de uma criança? Eu tenho um bebê aqui de 5 meses. Qual é a necessidade básica dele? Quando ele começa a chorar, são 3 coisas possíveis. Ou ele fez cocô, tá sujo, ou ele tá com fome, ou ele precisa de um carinho, de uma atenção. E às vezes olhar no olho dele, pronto, ele já tá sorrindo, né? Então são necessidades básicas da criança. Alimentação, limpeza e comida, basicamente. E quando a gente fala que a criança exilada a criança ferida, ela não foi atendida em alguma dessas necessidades, não quer dizer que ela ficou sem comer eternamente, que a mãe não dava comida, que a mãe era relapsa, não é nada disso. É porque cada pessoa identifica... Obrigada, Ana. Cada pessoa identifica as situações que acontecem com ela de uma forma. E a criança, às vezes, você deixou ela chorando ali porque estava tomando banho, e aí você voltou e aquilo ficou na mente dela como uma ferida que a mãe abandonou ela em algum momento, tá? E aí tem crianças que se sentiram abandonadas porque a mãe chegou atrasada na escola para buscar. Tem crianças que se sentiram abandonadas porque a mãe estava trabalhando. Enfim, cada criança se sentiu abandonada em algum momento e aí tem essa criança ferida em alguma área da vida. A criança exilada é a criança que não se sentia querida, né? Que acha que era comparada com outras crianças, as outras são sempre melhores do que eu. E é a criança adaptada, que todos nós temos também. E aí tem 2 tipos de criança adaptada. A criança resiliente, que é aquela que pode bater o quanto quiser, que ela continua bem, né? Que ela passou por poucas e boas e aprendeu a lidar com todas essas dores, mas ela não lidou, na verdade, ela introspectou essa dor. E tem aquela criança que explode, destrói tudo na frente e traz a destruição por conta dessa adaptação dela, tá? Então ela se adaptou de uma forma destrutiva. Então tudo que você fala para ela fazer, ela fala, eu não vou fazer, e destrói tudo, é o caos. São 2 tipos diferentes da mesma ferida, tá? E é importante que a gente olhe essa criança, porque essas crianças, elas estão dentro da gente, elas são a gente. E aí a gente vai olhar aqui para a área financeira dessa criança. Aonde que ela ficou ferida, onde ela foi exilada, ou como ela se adaptou em relação às finanças. O que os pais falavam para ela em relação ao financeiro, né? Em relação ao dinheiro. Não compravam as coisas porque não tinham dinheiro, mas gastavam com outra coisa, e a criança não conseguia entender que, como assim ele não tem dinheiro, mas ele comprou tal coisa, né? A criança não consegue entender prioridades, né? Então a gente olha com carinho para essa criança. E eu quero levar vocês lá para a infância para se conectar com a sua criança agora, tá? E é uma prática bem rapidinha para a gente entrar nas crenças, que é a última prática de hoje, para a gente amanhã na lua negra já queimar todas essas crenças, tá? A gente vai entrar agora num estado de presença absoluta, tá? Então a gente vai trazer o corpo e a mente para o mesmo lugar, vai fazer uma respiração consciente, e aí a gente vai vou fazer uma indução para que vocês vão para um lugar onde vocês vão encontrar sua criança, vão tocar essa criança e vão abraçar, vão acolher essa criança, tá? E esse lugar é o lugar que você, a sua mente te mandar. Não tem lugar certo, não tem lugar errado. Deixa a mente ir e para o primeiro lugar que ela for, é lá que é o lugar, tá bom? Que ela devia estar mesmo. Então fecha os olhos, respira profundamente, inspira e expira. Inspira, sente o ar entrando na sua cabeça, segura o ar, solta, sente o couro da sua cabeça relaxando, a sua testa, não esquece de respirar, a sua mandíbula, pescoço, os ombros, os braços.
Sente o peso da sua coluna encostado na cadeira. Sente o peso das suas pernas. Se ela estiver cruzada, descruze. Coloque os 2 pés no chão. Sinta como eles estão pesados. Respira profundamente e solta o ar. Respira profundamente e solta o ar. Agora, mentalmente, você vai levantar da sua cadeira e vai caminhar em direção a uma porta. Preste atenção. Como é essa porta? Ela é de madeira? Ela é de metal? Ela tem detalhes? Como é a maçaneta dela? Toque a maçaneta, gire e abra a porta. Quando você abrir essa porta, você vai ver uma escada descendo. É uma escada de 10 degraus. E você vai descer cada um dos degraus ao meu comando. O primeiro degrau, você desce e você sente que seu corpo está relaxado. O segundo degrau, você desce e você percebe que você está indo para um lugar seguro. O terceiro degrau, você desce e você começa a visualizar lá embaixo uma nova porta aberta, com uma luz entrando. O quarto degrau, você desce e sente que seus braços estão bem relaxados. O quinto degrau, você desce e sente que a sua respiração está mais leve. O sexto degrau, você desce e sente que você está se aprofundando ainda mais dentro da sua mente. O sétimo degrau, você desce e você está num relacionamento ainda mais profundo. O oitavo degrau, você desce e você visualiza a porta, a luz e já começa a ver o que tem lá fora. O nono degrau, você está se sentindo muito, muito bem. E o 10º degrau, finalmente você consegue ver o que tem do outro lado da porta. E você vê uma criança num momento muito feliz da sua infância. E essa criança é você. Consiga visualizar. Veja o que você está fazendo, o que está te fazendo tão feliz. Qual é a brincadeira, qual é a conversa, qual é o entorno, o que está acontecendo? Aonde você está? Com quem você está? Qual é o sentimento que essa criança tem? Quais são os cheiros que tem nesse lugar? Qual é a temperatura desse ambiente? Que lugar é esse? O que essa criança está fazendo? Com quem ela está? Se aproxime da criança agora, de você, pequeno. Olhe para essa criança. Tenta fazer um contato físico com ela, se for possível. Toque ela. Chame a atenção dela. Diz para ela que você a vê, que ela está com você e que você está com ela. E que a partir desse momento você vai caminhar com ela sempre, em todos os momentos. Que ela não vai se sentir desamparada. E se ela se sentir desamparada, você vai estar lá para ampará-la. Que ela não vai se sentir abandonada. E que se ela se sentir, você vai estar lá para ampará-la. Diz para ela o quão importante ela foi na sua vida. Onde você conseguiu chegar por causa dela. Agradece essa criança. Abraça essa criança. Traz toda essa energia e vitalidade da criança para dentro do seu coração. Agradeça essa estada. Se despeça da criança. Despeça-se de todas as outras pessoas que estão aí participando desse momento feliz. Reconecte-se com a sua criança e volte em direção à porta. Quando você chegar lá, você vai subir cada um dos 10 degraus, se sentindo mais seguro, mais vivo, cheio de vitalidade. Chegando à porta, o primeiro degrau, você se sente feliz. O segundo degrau,
Você trouxe a felicidade dessa criança para dentro do seu coração. O terceiro degrau, você recorda dessa brincadeira com muita gratidão. O quarto degrau, você se sente mais vivo e mais próspero. O quinto degrau, você começa a sentir os seus pés. O sexto degrau, as suas pernas. O sétimo degrau, os seus braços. O oitavo degrau, você já sente as suas costas. O nono degrau, você sente a sua cabeça. No 10º degrau, você percebe o seu corpo sentado na sua cadeira. E no 10º degrau, você abre seus olhos e perceba que você está sentado na sua cadeira, ouvindo a minha voz, assistindo uma live. Respira profundamente, movimenta seu corpo, volta para a sua presença. Traz consigo essa criança, lembre-se de olhar para ela sempre, porque ela está aí com você. Ela foi ferida, mas ela sobreviveu e ela está aí, ela cresceu com você. E é importante que de vez em quando você volte lá, acolha essa criança. E você pode voltar em momentos de dificuldade dessa criança para acolhê-la também, tá? E aí, agora, a gente vai entrar nas crenças, que é o último tópico dessa nossa aula de hoje. E eu quero falar um pouco sobre as crenças. Por quê? Porque as crenças também são ancestrais, né? Talvez não seja da nossa família, talvez seja da nossa sociedade. Não sabemos exatamente de onde elas são, mas elas são crenças que atrapalham a nossa prosperidade. Bem-vindo, Rafa! Deixa eu ver quem tá aqui ainda. Então, eu vou falar algumas frases para vocês. E as frases que reverberarem aí dentro do peito de vocês, vocês anotem, tá? E esse papel você vai utilizar amanhã, tá? Então, é bem legal deixar anotadinho aí, facinho para você, na live de amanhã, a gente vai fazer um ritualzinho para se despedir de vez dessas crenças. Então, eu vou falar, e aí, se reverberar de alguma forma dentro de você, escreve isso, porque é uma crença que tá aí dentro. Dinheiro é a raiz de todo mal. E aí, se vocês quiserem deixar eu saber também, colocar aqui, será legal. Dinheiro é a raiz de todo mal. Segundo, não me sinto pronta para ser rica. Ou para ser rico. Terceira crença. Tudo bem? Tá muito rápido? Tá no ritmo? Terceira frase. Ser rico dá muito trabalho. Se estiver muito rápido, vocês me falam, tá? Quarta frase. Eu só quero o essencial para viver e pagar as minhas contas. Próxima. Não vão pagar pelo que eu faço. Próxima. Se estiver muito rápido, vocês falam que eu falo mais devagar, tá? Vou precisar abrir mão da minha família se eu quiser ter riqueza. Último detalhe. Próxima. Preciso ter dinheiro para gerar dinheiro. Se eu não tiver dinheiro, não consigo gerar dinheiro. Próxima. Meu relacionamento irá se desgastar se eu ganhar mais do que ele ou do que ela. Próximo. Dinheiro traz infelicidade e estresse.
Próxima. É tarde demais pra mim. Tô muito velha pra começar de novo. Próxima. Dinheiro e espiritualidade não andam juntos. Próxima. Toda pessoa rica explora outra pessoa. Próxima. Se eu tiver muito dinheiro, vou ser sequestrada. Próxima. Tô fracassada, não tem volta. Tem algumas para queimar? Então anota aí, amanhã a gente queima juntas. Amanhã a gente tá na lua negra, que é uma lua ótima para fazer limpeza. Próxima. Se não está perfeito, eu nem tento fazer. Próxima. Antes de ter dinheiro, eu preciso cuidar da minha casa e da minha família. Oi? Cadê o papai? Tá no telefone. Próxima. Eu não consigo ser rica e ser boa mãe ao mesmo tempo. Próxima. Mulheres independentes não conseguem bons casamentos. Próxima. Homens têm medo de mulheres livres. Próxima. Não consigo, desculpa, não consigo ser rica nessa minha profissão. Próxima. Se eu cobrar muito, deixarei Se eu cobrar muito, deixarei de ajudar os necessitados. Próximo. É complicado e difícil administrar um negócio. Meninas, vocês estão aí ainda? Próximo. Empresários são pessoas más e exploradoras. Próximo. Preciso trabalhar até a exaustão para ter direito a algum dinheiro. Tenho que trabalhar muito para ganhar dinheiro, né? Próximo.
Se eu ganhar muito dinheiro, tenho que pagar muito imposto. Próximo. Empreender no Brasil é muito difícil. Próximo. É mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no céu. Próximo. Para ser rico, preciso ser desonesto. Próximo. Se eu for rico, não vou ajudar as pessoas. Próximo. Pessoas ricas são egoístas. Na verdade, é azulzinho. Próximo. Para enriquecer nesse país, precisa ser político ou jogador de futebol. Bom, meninas, essas são algumas das crenças. Se vocês lembrarem mais algumas, vocês fiquem à vontade para colocar. Manda no direct para mim, que eu já aumento a minha lista aqui. E aí, eu espero que vocês tenham conseguido anotar todas essas crenças, para que amanhã a gente faça um ritualzinho de lua negra e queime essas coisas que atrapalham as nossas vidas de prosperar financeiramente. E hoje, a minha dica de hoje é um banho de calêndula com camomila, tá? Se não tiver calêndula e só tiver camomila, ou se não tiver camomila e só tiver calêndula, pode ser também. Se não tiver hoje, pode adquirir, né? Tem lojas de coisas naturais, né? De produtos naturais. Não são duas ervas que não são muito caras. Para você, não precisa ser fresca, pode ser seca, pode ser fresca se você tiver também, não tem nenhum problema. Prepara um banho e mentaliza você se perdoando por ter todas essas crenças, ou algumas dessas crenças, ou outras crenças em relação à riqueza, tá? Porque essas duas ervas, elas ajudam a liberar perdão, tá? Essa que é a função mágica delas, liberar perdão para você, né? Se perdoe, porque às vezes a gente descobre que a gente tem algumas crenças. Você viu onde tá o azulzinho? Oi? Você viu onde tá o azulzinho? Não, filha, não vi. Mas eu tô terminando, aí eu te ajudo a procurar, tá bom? Sofia? Que? Se eu vou mandar a lista lá no WhatsApp, eu vou mandar o material de sexta, sábado e domingo na segunda, tá? Que a segunda é um dia mais fácil para eu... A minha organização pessoal aqui é mais fácil de fazer o material do que no final de semana. E aí, então, eu termino de esquematizar ele na segunda, e na segunda eu mando sexta, sábado e domingo, tá? Eu mandei o de quinta, de quarta e de quinta para vocês já. E aí os outros eu mando na segunda. Mas o legal, o banho pode ser hoje, pode ser amanhã, pode ser depois, tá? Não precisa ser agora. É interessante que seja ainda nessa lua minguante, antes do dia 6, né? Que é o dia que chega a lua nova.
mas que é interessante que seja aqui. Mas se não der para ser aqui, tudo bem. Mas precisa mentalizar, né? O legal é você se conectar com os 4 elementos, né? Então, um cristal, um incenso, um copo de água e uma vela para se conectar com os 4 elementos e abençoar a erva e pedir a proteção. Ei, olha o barulho. E pedir a energia dessas plantas para você se perdoar, tá? Esse é o ideal. Mas se não quiser fazer o ritual, tá tudo bem também. Pega a erva, porque ela tem o poder. Coloca ela nas mãos. Meninos, coloca ela nas mãos. Agradece pelo poder que ela tem de perdoar, de trazer a limpeza das mágoas na nossa vida. E pede para que ela te abençoe e coloque essa energia de perdão no seu banho. E aí você toma um banho com elas para intencionando que você se perdoe por ter todas essas crenças que te impediram até aqui de prosperar, né? E as crenças, elas são construídas inconscientemente, então você não tem culpa, mas você pode se sentir culpado em algum momento, né? Porque há tanto tempo que eu sei que as crenças são ruins, mas eu continuo tendo essas crenças, então eu vou me perdoar. A intenção deste banho de hoje é se perdoar por tê-las, se perdoar por ter negligenciado a sua criança, se perdoar por tudo, se perdoa por não ter prosperado ainda. É isso, basicamente isso, tá bom? Gente, espero vocês amanhã, no mesmo horário, no mesmo canal, às 8 da noite, aqui no Instagram. Quem não tá ainda no grupo de WhatsApp, entra no grupo através da inscrição que tá no link da bio. Se não quiser fazer a inscrição por lá, porque não quer pôr o e-mail, tudo bem, manda um DM pra mim que eu mando o link do grupo, porque é lá no grupo que eu coloco material, tá? E aí, se vocês entrarem, se vocês não estão lá ainda e entrarem lá, eu mando de novo os materiais de quarta, quinta e já mando todos os materiais do final de semana na segunda-feira, tá bom? Então, gratidão por vocês estarem aqui comigo, por vocês terem feito as atividades, por vocês se permitirem crescer. E eu espero vocês amanhã, às 8 horas da noite, aqui também, pra gente continuar nossa trilha dos caminhos da prosperidade. Até amanhã. Um beijo.